Olá, povo amado, escolhido por Deus. Shalom, meu nome é Raíssa e é com muito prazer que eu venho aqui para contar a profecia do nosso mês de setembro. E o tema do mês de setembro é um tema muito legal, que eu acredito que todos querem muito para a vida, que é sobre alegria. E com base, a gente vai ter o versículo no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Nesse versículo, quem escreveu foi Paulo. A gente vê ele falando que ele aprendeu a adaptar-se em toda situação. Mais para frente ele explica, eu vou ler o versículo seguinte para a gente entender, ele explica um pouco melhor sobre essa adaptação dele. Ele diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Então, quando eu leio esse versículo, uma das coisas que me chama a atenção é que ele fala que aprendeu. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Quem aqui não quer aprender a estar contente, estar alegre em toda e qualquer situação? Porque normalmente nosso humor se move conforme a circunstância que está acontecendo na nossa vida, né? E Paulo diz que ele não, que ele aprendeu esse segredo que é viver contente, né? Então, se ele aprendeu, a gente percebe que é algo que ele não tinha antes, né? Porque nós, como seres humanos, nós naturalmente não temos essa característica de viver contente em toda situação. Como eu falei, a gente muda de acordo com o que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma situação difícil, a gente está triste, a gente está estressado, a gente está depressivo. E Paulo fala sobre esse segredo que ele aprendeu. Então, naturalmente, nós somos o quê? O oposto disso. Nós andamos descontentes. Nós andamos tristes, nós andamos reclamando, murmurando. Esse é o nosso natural. Ninguém precisa aprender a reclamar. Eu nunca vi alguém indo para uma sala de aula para reclamar, né? Ninguém assistir um vídeo, né? Uma mensagem de Deus para reclamar. Isso já vem no nosso natural, já é natural de nós, seres humanos, né? E nós percebemos que certas coisas, características, são preciosas, né? E essas que são preciosas, a gente precisa o quê? Cultivar. A gente precisa buscar, desejar, mas a gente precisa também cultivar, né? Não adianta, por exemplo, vou usar um exemplo de flores. Eu gosto de girassol. Mas o fato de eu gostar de girassol não vai fazer nascer girassol no meu jardim, certo? Se eu não for lá escolher a semente, plantar, regar, cuidar, cultivar, ele não vai nascer naturalmente. E assim, a alegria é como se fosse essas flores de Deus, né? É algo que nós temos que buscar, é algo que nós temos que desejar, esse contentamento, mas que nós temos que cultivar, nós temos que regar, nós temos que aprender, nós temos que exercitar para conseguir produzir isso em nós, né? E após produzir, como uma flor, nasceu o girassol no meu jardim, ok. Agora, se eu não continuar cuidando dele, o que vai acontecer? Vai morrer. Não vai morrer, vai morrer a muda inteira, não vai nascer mais nada. Então, após produzir, né, essa característica em nós também temos que ter esse cuidado de continuar cultivando, continuar cuidando, continuar vigiando, né, pra gente manter essa graça que Deus semeou em nós. A gente percebe que o apóstolo Paulo, ele falou sobre aprender a viver contente, né? Então, como eu falei, não era algo que ele já tinha antes. Provavelmente ele foi lá tentando, exercitando isso na vida dele, pensou, pronto, agora eu já aprendi. E daqui a pouco ele caiu de novo, já ficou triste, já ficou reclamando, mas continuou ali, batalhando para ter isso nele, até que um momento ele percebeu que alcançou. E aí sim ele pôde afirmar, ele pôde escrever pra gente, olha, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, independente se eu tava
com a mesa farta ou se estava faltando. E se o apóstolo Paulo aprendeu, nós também podemos aprender. Nós percebemos que é algo, não é, eu nasci assim, né? Às vezes a pessoa acha que nasceu negativa, reclamando, não. É algo que você pode aprender. E é algo tão valioso que ele diz ali como sendo um segredo, né? Um segredo, viver contente em qualquer situação é um segredo, né? Quantas pessoas ou quantos de nós mesmo, em muitos momentos da vida, nos sentimos depressivos, né? Se nós aplicarmos esse segredo, olha que maravilha essa ferramenta, né? Por isso que a gente vê que realmente é um tesouro do céu. E nós conseguimos tirar 3 ensinamentos, 3 formas que nós podemos destacar de aplicar isso na nossa vida, para que nós venhamos a aprender, para que nós venhamos a ter esse contentamento. E o primeiro a se destacar é o que? A nossa satisfação tem que estar em Deus. A nossa satisfação tem que estar no lugar certo. Satisfação é uma coisa que todos nós buscamos. Todos nós, seres humanos, buscamos estar satisfeitos. A gente persegue, né, a satisfação. Nós perseguimos estar feliz. E muitas vezes a gente acha que só vai estar feliz quando você estiver satisfeito em tudo, né? Quando eu atingir todos os meus desejos, tudo que eu sonho, aí eu vou estar satisfeito. Aí eu vou ser feliz. Eu não sei se você já passou por uma situação assim, ou se você conhece alguém que já passou. Eu mesmo já passei. Às vezes a gente sonha assim, quando eu ter minha casa própria, quando eu casar, ou quando eu tiver meus filhos, quando eu comprar o carro X, aí eu vou ser feliz. E aí você conquista, você alcança, você casa, você conquista a tua casa própria. Aí você entra, você adora aquilo, você tá feliz, mas daqui a pouco você sente que aquilo não te preencheu totalmente, né? As coisas, até mesmo os relacionamentos, eles não vão nos satisfazer completamente, né? Então por isso que esse é o primeiro ensinamento de todos, que a nossa satisfação tem que estar em Deus, né? A palavra de Deus diz o quê? Busque primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a partir do momento que nós entendemos quem Deus é, né, o que Ele fez, né, o que Jesus fez, a entrega que Ele fez por nós, quem eu sou diante de Deus. A partir do momento que eu consigo entender essas coisas e me satisfazer com isso, eu consigo também estar satisfeito em todas as outras áreas da vida. Mas a primeira de todas é Deus, porque nós sabemos que só Deus vai ser capaz de te satisfazer completamente. Senão você vai continuar buscando, mas você nunca vai estar satisfeito em tudo. Você sempre vai ter um motivo para reclamar, você sempre vai ter um motivo para estar triste. E aí eu já dou o gancho no segundo ensinamento, que é o que? A gente tem que silenciar a nossa murmuração. O que é murmurar? É reclamar. Não sei se só eu tenho dias que é difícil, sabe? Mas a gente não pode se enganar. A gente não pode achar que isso é natural. Então eu tenho que continuar com isso em mim, eu nasci assim mesmo, não. Por que eu tô falando isso? Porque a murmuração, antes de tudo, ela é um pecado muito forte, porque ele é o pecado da ingratidão. Normalmente quando a gente está murmurando, é porque nós não estamos sendo gratos, a gente está murmurando algo que não tem, então nós estamos sendo ingratos com algo que a gente já tem, né? E a murmuração, além de tudo, ela atrasa os propósitos de Deus para a nossa vida. Um grande exemplo que a gente pode ter disso é o povo de Israel, é o povo de Deus, né? Deus tirou eles do Egito a caminho da terra prometida. Era para eles caminharem o quê? 40 dias. Mas eles caminharam 40 anos. Por quê? Por conta da murmuração. Por conta da reclamação, né? A gente tem que entender que o deserto, né? Às vezes a gente vai passar por um deserto na nossa vida. Mas deserto é lugar de passagem, não é lugar de permanência, né? Mas a murmuração, a nossa reclamação pode fazer com que a gente fique lá. Com que a gente fique no deserto. Então você não tem que estar conformado com a situação.
eu nasci para ser assim mesmo, para estar nessa situação ruim mesmo, acho que essa é a minha sina, né? Tem gente que fala assim, é isso, a minha vida é assim mesmo. Não. Deus não coloca deserto na nossa vida pra gente permanecer lá. É um lugar de passagem, de aprendizado, né? Mas a gente tem que sair. Mas muitas vezes a gente ainda tá no deserto porque a gente tá o quê? Reclamando. O terceiro ensinamento que nós temos é um ensinamento que é uma força que Deus nos dá como presente, que é o quê? A alegria dele. No livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, Deus fala que a alegria dele, a alegria do Senhor é a nossa força. Ele diz o quê? Para que nós não estejamos tristes, porque a alegria dele vai nos fortalecer. Então, a alegria, né, é a força que Cristo nos dá para que nós possamos enfrentar qualquer situação. Cristo não nos deixou apenas a paz dele, mas também nos deixou a sua alegria. E a alegria do Senhor é algo constante. Não é algo momentâneo, algo só porque eu realizei alguma coisa, eu tô feliz. Não, mesmo nos momentos difíceis, Deus fala, filho, não fique triste. A minha alegria é a tua força. Né? É aquela força interior que vem sobrenatural. Às vezes você está passando um momento difícil, mas ainda assim você tá tranquilo. Se você não é assim, você conhece alguém assim. Tá passando uma situação difícil, mas a pessoa tá ali, ó, tranquilinha. Entendeu? Essa força, ela vem do relacionamento com Deus. Quanto maior nosso relacionamento, mais profundo, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente busca as coisas do Senhor, mais fácil a gente acessa essa força de Deus. No momento difícil, essa alegria vem, que é uma coisa sobrenatural mesmo, não é uma coisa natural, né, do ser humano. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o quê? O momento difícil que a gente está passando, ele não pode roubar da nossa vida a alegria do Senhor e nem a nossa fé. Porque é pelo Espírito Santo de Deus que nós podemos experimentar, mesmo nesses momentos difíceis, mesmo nesses momentos de dificuldade, ainda assim, nesses dias difíceis, viver coisas extraordinárias. E entendemos que nem sempre a nossa vida vai ser fácil. Vão surgir situações difíceis, mas que em Deus nós podemos todas as coisas. Em Deus tudo é possível. É essa a alegria do Senhor. E é essa mensagem que eu venho trazer para o nosso mês de setembro, que eu venho profetizar sobre o nosso mês de setembro. E eu posso dizer também sobre todos os outros dias do ano, porque nós temos que buscar estarmos alegres, buscar aprender. Assim como Paulo aprendeu, eu posso aprender, você pode aprender. E nós temos que buscar, cultivar. Achei que já consegui continuar ali cultivando e vigiando para que a gente não venha a perder esse contentamento. Como eu disse no começo da mensagem, eu creio que todo mundo quer estar feliz, estar alegre, é uma coisa que o ser humano busca. E não somente nos momentos fáceis, nos dias fáceis, mas principalmente nos momentos difíceis. Nós termos a nossa alegria no lugar certo, a nossa alegria de Deus, a nossa força que vem através da alegria de Deus. Por isso eu convido todos a fecharem os olhos e que a gente venha fazer uma oração juntos, profetizando esse contentamento na nossa vida. Senhor, obrigada, papai. Obrigada por esse segredo que foi compartilhado conosco hoje através dessa mensagem. E não, meu pai, somente ali na vida de Paulo, né? Mas esse segredo sendo compartilhado na minha e na vida de cada um que está recebendo, meu pai. Muito obrigada por ser esse pai bondoso, esse pai generoso e nos ensinar essas coisas, meu pai. Essas características que nos trazem conforto, que nos trazem alegria, meu Pai, enquanto nós estamos aqui nessa nossa vida terrena. E é por isso que eu profetizo, meu Pai, sobre a vida de cada um. Cada um que está recebendo essa mensagem, independente do dia, independente da hora, nós profetizamos, Senhor, que nós também iremos aprender a estarmos contentes. Que a nossa alegria, meu Pai, venha estar no lugar certo. Que a nossa satisfação, meu Pai, vai estar no lugar certo.
que nós vamos aprender a estarmos satisfeitos no Senhor, que nós iremos aprender, meu Pai, a silenciar a reclamação que vem dentro do nosso interior, vem na nossa cabeça, meu Pai, que nós vamos silenciá-la e que nós iremos buscar acessar essa força, meu Pai, que a Tua alegria nos dá. Nos momentos de dificuldade, nos dias difíceis, meu Pai, nós iremos estar contentes, assim como diz a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que através de nós possamos, meu Pai, alcançar outras pessoas também, com essa alegria, com esse contentamento sobrenatural que vem de Ti. Eu profetizo, Pai, que nós conseguiremos aplicar, que nós conseguiremos produzir através do Teu Espírito Santo, meu Pai, essa alegria, esse contentamento em nossa vida, independente se nossa mesa está farta ou se a nossa mesa está necessitada, independente se estamos com saúde, meu Pai, ou se estamos vivendo uma situação de doença. Mas o nosso contentamento, a nossa alegria, meu Pai, vai estar em dia, porque ela vai vir do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Eu profetizo sobre a vida de cada um, meu Pai, sobre a família de cada um, porque nós sabemos que a nossa luz, meu Pai, vinda do Senhor, ela atinge outras pessoas, meu Pai. Ela derrama, meu Pai, a Tua água derrama sobre os nossos familiares, sobre os nossos amigos, sobre quem está ao nosso redor. Então, que essa alegria, meu Pai, que essa flor que vem do céu, que essa característica, que esse tesouro, meu Pai, venha a ser plantado dentro de nós, que nós possamos cultivar essa semente de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e já agradecemos. Amém. Beijo grande, que Deus possa abençoar o mês de setembro de 2024, que seja um ano abençoado, um ano em que nós vamos viver, um ano e um mês que nós vamos viver alegres, independente do que aconteça, independente da situação, seja no momento de alegria ou no momento que era para estarmos tristes, que nós possamos ter o nosso contentamento, a nossa satisfação em Deus.